Aqui é a Isa Minatel. Tamo junto com mais um dia de Chá Comigo, que eu leio para você. A gente está lendo Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, da Laura Gutman. E hoje o assunto é festas de aniversário e consumo. A maneira como festejamos hoje em dia os aniversários das crianças é um reflexo fiel de como nos relacionamos. A princípio, fazemos muito barulho. Quando as crianças chegam à festa, a música já está ensurdecedora. Os jovens que costumam, entre aspas, animar as festas com um microfone estimulam as crianças a gritar e a se exercitar. As luzes coloridas giram. Seus personagens favoritos de programas infantis e desenhos animados fazem uma entrada triunfal. O espetáculo de fantasias, luzes, surpresas, representação teatral ou o que for, deixa as crianças excitadas e passivas. Tudo acontece muito rápido. A comida servida às crianças costuma ser de péssima qualidade, mesmo que se trate de uma festa em que foi gasto muito dinheiro. A norma é servir às crianças refrigerantes e buffets multicoloridos com a desculpa de que elas não comem outra coisa. Qualquer adulto que participe de uma dessas festas, e uma criança escolarizada vai em média a um aniversário por semana, acaba totalmente esgotado e com dor de cabeça. No entanto, por que acreditamos que as crianças são capazes de suportar um nível de estridência e alvoroço maior que os adultos? É um despropósito. Porém, etiquetamos essas situações de, entre aspas, felizes, porque as crianças saem excitadas, pedindo mais. Mais guloseimas, mais barulho, mais bolo, mais balões e a promessa de ganhar uma festa parecida quando chegar a sua vez de comemorar. Não conseguimos mais sequer imaginar uma festa tão sagrada quanto o próprio nascimento, dentro de um círculo de intercâmbio, diálogo, diversão, calma, alegria e intimidade. É provável que o excesso de apego nos amedronte. Então preferimos nos saturar de ruídos para não ouvir os sentimentos que afloram com naturalidade. Da mesma maneira, as crianças aprendem a vincular-se através da mediação do ruído e com certa distância afetiva, compensando os vazios emocionais com qualquer substância que possam usufruir para acalmar a, entre aspas, fome e a necessidade de contato e olhar maternais. E eu aproveito para acrescentar: a cada festa, uma loja inteira de brinquedos sendo despejada na casa da gente, que as crianças não sabem nem o que fazer com tantos brinquedos, né? Um despropósito absoluto, dinheiro gasto, brinquedos não utilizados, que são vistos uma ou duas vezes e depois largados de canto. É um absurdo. E como alternativa, eu deixo o convite para você conhecer como é uma comemoração de aniversário numa escola montessoriana. Como é que foi que Maria Montessori orientou que comemorássemos os aniversários das crianças? A criança pega um globo terrestre, pega um sol, que é representado por uma vela, e ela dá quantas voltas em torno do sol, tantas quantas forem o seu número de aniversários, para assim ela entender que se ela está fazendo 4 anos, isto significa que sobre a Terra ela deu 4 voltas em torno do Sol. E aí, previamente, a família contribui com o envio de fotos para que toda a turma conheça a história de vida daquela criança até os 4 anos,
fotos com os principais acontecimentos da vida daquela criança. É muito especial, profundo, de conexão, de intimidade, de verdadeiramente contato e vínculo, de proximidade, de silêncio, de alegria. Sabe, gente? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. A gente não está se dando conta do que a gente está fazendo. Vamos seguir a leitura. A gente passa para os ataques de raiva. Imaginemos a cena. Uma mulher espera ansiosamente pelo marido, querendo e precisando que ele lhe dê um abraço e converse com ela. Porém, ela sabe que o homem não costuma ser afetuoso fisicamente. Portanto, já faz muito tempo que a mulher em questão não lhe pede nada, embora sua frustração, irritação e solidão aumentem. Quando o marido lhe pede alguma coisa, por exemplo, que lhe traga um café na cama, ela explode através de gritos cheios de rancor e desespero. Imaginemos que este homem marque uma consulta médica porque a mulher se enfurece sem motivos, ou que se reúna com os amigos para lhes contar que a mulher está louca e que se irrita sem parar, e não há forma de fazê-la recuperar a consciência. Essa imagem não é engraçada? Talvez um pouco ridícula? Agora vamos transferir por um instante essa situação para a realidade emocional de uma criança pequena. Uma criança qualquer que não sabe como pedir o que precisa, porque já tentou, sem resultados. Pediu colo, um olhar ou simplesmente a presença dos pais. Porém, lhe foi dito que o pedido era demasiado e fora de lugar. Essa criança, às vezes, enlouquece em seu desespero de satisfazer alguma necessidade básica. Então grita, faz birra, dá pontapés, se atira no chão, chora, tapa os ouvidos, tosse, vomita, enfim, oferece um espetáculo atroz, sobretudo quando acontece na fila de um espetáculo de marionetes ou durante o almoço familiar na presença de tios, sogros, padrinhos. Não é necessário dizer que somos invadidos por uma imperiosa necessidade de desaparecer da face da terra nesse exato momento. E se fosse possível, também devolveríamos essa criancinha. Só não sabemos bem onde e nem a quem. Até aqui, todas as mães e pais sabem do que estamos falando. O que fazer? Temos duas opções. 1. Concordar com os adultos, assegurando que as crianças estão impossíveis, que os ataques de raiva passarão quando crescerem e que o melhor é não lhes dar atenção. Ou 2. Tentar compreender o que está acontecendo com a criança. Para isso, será necessário rebobinar o filme e averiguar com cuidado o que aconteceu com ela antes do famoso e estrondoso ataque de raiva. Para isso, pode ser útil aos adultos se colocar no lugar das crianças. Isso não significa que tenham a obrigação de fazer tudo o que a criança quer, nem atender cegamente a pedidos incompreensíveis. O que de fato tem a obrigação de fazer é procurar se informar, ajudar a criança a compreender o que ela precisa, conversar, dialogar, dizer à criança o que também está acontecendo com eles, os adultos, e entender que precisam chegar a algum tipo de acordo que permita a coexistência dos desejos de uns e de outros. Se os adultos forem capazes de criar espaços de intercâmbio com a criança pequena, constatarão que os ataques de raiva desaparecerão, porque a criança se sentirá ouvida e considerada, independentemente se pode receber ou não aquilo que desejava. O importante é ter sido compreendida por um adulto amado. Dentro dessa relação aberta de confiança e diálogo, a criança pode pedir o que quiser
E também pode ouvir um não dito com simplicidade, relacionado com a capacidade ou a limitação do adulto. Dessa maneira, todos aceitam e compartilham a realidade emocional de todos. Ninguém fica excluído. A criança não terá dificuldade de aceitar nenhuma situação difícil, porque não estará sozinha. Saberá que não importa o que fizer ou precise o que precisar, os pais estarão sempre por perto para compreender o lado dela e permitir que encontrem juntos maneiras viáveis de satisfazer as suas necessidades. Gente, esse trecho sobre crises de raiva resume a minha vida com meu filho. Eu tenho um menino que teria muitas, muitas, muitas crises de raiva. Aliás, ele tem quando as coisas não são conduzidas desta maneira por outros adultos ou até mesmo na relação com outras crianças. E aqui em casa ele parece outra criança, tranquila e de boa, porque é conduzido assim, sabe? Isso é o retrato do que eu tenho vivido há 9 anos com o Petrus. Então, assim, é incrível, é lindo, é profundo, é maravilhoso, é harmônico, é pacífico, é maravilhoso. É o que eu recomendo para a sua vida também, viu? É isso. Que Deus te abençoe, que você mantenha esse áudio entre nós, conto com a sua honestidade e que a gente se encontre no próximo áudio do Chá Comigo, que eu leio para você, com Isa Minatel. Tchau.